O que é destaque nesta terça-feira? TRT amplia para 10 milhões bloqueio das contas do governo para pagamento de salários atrasados e servidores terceirizados. Termo de compromisso de 150 milhões entre Prefeitura e Suframa vai garantir recuperação de ruas do Distrito Industrial. Detran registra aumento de infrações durante o Natal. Temer quer reforma da Previdência aprovada na Câmara no primeiro semestre de 2017. Caixa preta de avião russo que caiu no Mar Negro matando 92 pessoas é recuperada. Cabeleireiro é encontrado estrangulado dentro de salão de beleza no Nova Esperança. PM fica ferido em troca de tiros com bandidos que tentavam assaltar mercadinho no Novo Aleixo. Agora no Jornal da Manhã. 5h47. Previsão do tempo. Manaus amanhece de tempo instável e com 25 graus de temperatura. A máxima prevista de 33 graus. A chuvarada de ontem prevista pelo Climatempo de 35 milímetros não veio e para hoje diz que é de 68% a probabilidade de chover, mais 33 milímetros. A umidade no ar é de 88%. Os ventos estão com 4 km/h de velocidade. Terça-feira, 27 de dezembro, é o 361º dia do ano. Faltam 4 dias para acabar 2016. Dia de São João Apóstolo. O Rio Negro havia subido de sábado até esta segunda-feira 50 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava em 18 metros e 18 centímetros. Opera sem restrições para pousos e decolagens o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. 1935, a Pérsia passa a se chamar Irã. 1978, a Espanha aprova a Constituição Democrática depois de 4 décadas de franquismo. 1831, Charles Darwin embarca no HMS Beagle para sua viagem ao redor do globo, parando na América do Sul e Ilhas Galápagos. Em 27 de dezembro de 1945, era inaugurado o Fundo Monetário Internacional. Na Conferência de Bretton Woods, nos Estados Unidos, são discutidos e aprovados os estatutos constitutivos. A partir desta data, entrava em vigor, após a assinatura de 29 países, correspondentes a 80% da sua cota inicial. Agora 5h49. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Os casos de embriaguez ao volante aumentaram 34,2% em relação ao ano de 2015 durante o último final de semana natalino. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, Detran, 35 motoristas foram flagrados pelo delito entre a noite de sexta-feira e a madrugada da última segunda-feira. Mais de 200 pessoas foram autuadas no trânsito por diversas irregularidades. Entre os motoristas flagrados dirigindo embriagados estava um médico de 49 anos que tentou agredir um dos policiais do Batalhão de Policiamento de Trânsito. De acordo com o Detran, o médico, ao perceber a blitz localizada na Avenida do Turismo, passou o volante para uma mulher que estava no banco de passageiro. Ao serem parados pela equipe policial, foi constatado que a mulher não era habilitada para dirigir e que a placa do veículo estava com licenciamento em atraso. Os dados divulgados pelo Detran apontam ainda um crescimento no número de autos de infração emitidos neste ano durante o fim de semana de Natal, 232 ao todo. Em comparação com 2015, houve um aumento de 41,8% no número de autuações. Além das autuações aos motoristas, 22 veículos foram apreendidos, sendo 9 carros e 13 motocicletas. Alberto Peregrini, muita gente dirigindo embriagada aí, na véspera e dia de Natal. Pois é, Paulo, bom dia a você, ouvinte do Jornal da Manhã. Paulo, o que a gente vê aí, o número, né, que aumentou aí de infrações e também o número de acidentes, né, Paulo? Nós constatamos isso ontem, quando na nosso noticiário policial do Jornal da Manhã, muita gente aí que deu entrada em pronto-socorro, outras que morreram devido à embriaguez no volante, à alta velocidade. A gente vê o patrão na rua trabalhando muito, muitas blitz são realizadas, tanto de manhã, de tarde, de madrugada, mas os motoristas não, né, Paulo, não conseguem se adequar às leis de trânsito. Peregrini, um homem que havia sido baleado no final de semana, morreu pela madrugada ou a noite passada? Morreu nessa madrugada, Paulo, morreu agora há pouco e foi no pronto-socorro João Lúcio. Nós chegamos agora há pouco para acolhermos as notícias aí da noite e madrugada, nos deparamos com essa situação. No último dia 19, esse homem levou vários tiros, dentre eles 2 no rosto, estava hospitalizado, ele foi alvejado no bairro de São José e morreu agora há pouco, Paulo.
Uma informação, uma matéria que nos chama a atenção: a Maria Antônia Ferreira Costa, uma mulher de 31 anos, é suspeita de torturar Peregrino e matar a própria mãe, a aposentada Luzia Ferreira Farias, de 75, com várias facadas. A suspeita, segundo a polícia, é deficiente mental e sofre de esquizofrenia. O crime aconteceu na manhã de ontem na casa da família, na rua Raimundo Cavalcante, bairro Concórdia, município de Imbira, bem pertinho de Manaus, 1.215 quilômetros, Peregrino. Pois é, Paulo, lá para Envira o negócio não tá fácil não. Encobre aquela área, nosso querido Hélio Ramos deve estar por dentro dessa situação, Paulo, quando dá para a mulher matar a própria mãe a facadas. Imagino que ela não pode fazer contigo, né, Paulo? Comigo, com qualquer pessoa. Ela sofre das faculdades mentais também, há de se também dar um desconto nessa história toda, né, Peregrino? Peregrino, tivemos aí um PM que foi baleado e não estava a serviço não, né? Estava não, Paulo, estava em um mercadinho e esse mercadinho foi assaltado, né? Os bandidos chegaram, anunciaram o assalto e o policial estava lá, resolveu reagir, Paulo, e acabou levando um tiro no abdômen. Ele continua internado, ele é um cabo da Polícia Militar e ele continua internado, ele está no pronto-socorro João Lúcio. E um cabeleireiro foi encontrado ontem dentro do próprio salão de beleza, estava estrangulado, não é, Peregrino? Estrangulado, Paulo, uma morte violenta, covarde, desse homem que foi, infelizmente, assassinado, né, Paulo? Não se tem ainda notícia de quem foi que cometeu esse crime, mas o fato é que esse homem morreu assassinado, morreu estrangulado. Ele era cabeleireiro. As informações dão conta também de que possivelmente ele era homossexual e através dessa linha de investigação aí já podem chegar as pessoas mais próximas a ele para que possa chegar ao assassino. Peregrino vai voltar daqui a pouco, mas antes, sem perguntar, como está o tempo aí na área onde você está? Paulo, nós saímos agora há pouco da zona leste da cidade, da zona norte, não tínhamos nenhum sinal de chuva para o momento. E nesse momento, nós já estamos aqui, Paulo, nas proximidades da Ponte Rio Negro, e a situação aqui é a seguinte, Paulo: tá chovendo, aquele chuvisquinho, pista molhada para você que vai conduzir seu veículo pela Avenida Brasil, pela Avenida Coronel Teixeira, a famosa estrada da Ponta Negra, e pela Avenida Rio Negro, que dá acesso à ponte. Tá chuviscando, tem pista molhada nesse exato momento, Paulo. Peregrino, bom café para você. Beleza, vou tomar café com o nosso querido prefeito eleito de Iranduba, Chico Doido, né? A gente pensa assim, pô, vai tomar café com o prefeito, o negócio na Cuia Grande. Lá não, Paulo, lá é o café bem simples, café com leite e filhóis. Prefeito adora os filhóis. Contigo, Paulo. Tá bom, Peregrino. 5h54 em Manaus. E atenção, o senhor Luiz Cláudio Lima está tentando localizar uma senhora conhecida apenas pelo primeiro nome, Luísa, e que é moradora do Janauacá. Ela é filha da senhora Antônia, que é moradora de Manaus. A senhora Luísa deve ter agora entre 50 e 52 anos de idade e reside em Janauacá praticamente desde o seu nascimento. Quem souber do paradeiro dessa senhora deve informar o senhor Cláudio Lima dos Santos através desse telefone: 99140, vou repetir, 99140-2492. O Luiz Cláudio Lima manteve contato ainda há pouco com a Central de Jornalismo da Rádio Difusora. Inaugurado no dia 25 de novembro deste ano, com capacidade para realizar em média 7.000 consultas ambulatoriais ao mês, distribuídas em seus 13 andares e ao custo de 101 milhões, o Hospital Universitário Getúlio Vargas está sem funcionamento devido à contaminação por fungos, Eduardo. Dos 12 andares que deveriam estar em atividade desde o dia 16 deste mês, nenhum deles está recebendo pacientes. Somente o andar das áreas administrativas da unidade está em atendimento. 5h56 em Manaus. A Vivara, editora nacional, divulgou a lista dos nomes dos selecionados no concurso nacional Novos Poetas para compor o livro Antologia Poética, Prêmio Poetisa 2017. Ocorreram 2.942 inscrições de todo o Brasil. Entretanto, apenas 250 autores farão parte da obra, com edição de 5.000 exemplares. E entre eles está o secretário da CENFRE da região metropolitana de Manaus, Américo Goraieb Júnior, com a poesia Renascimento. Estou muito feliz e surpreso com o resultado, visto que o poema é dedicado à minha filha, comentou Américo. A realização é da editora Vivara, com apoio cultural da revista Universidade. A iniciativa é importante para a produção e distribuição cultural, alcançando grande público, escolas e faculdades do país. 5h56 em Manaus. E atenção, a Polícia Federal não para nem em tempos de fim de ano.
Já passou o Natal, estamos chegando aí quase em 2017, a Polícia Federal está nas ruas nesse instante. A Polícia Federal cumpre ordens neste instante judiciais para investigar empresas contratadas pela campanha eleitoral da ex-presidente Dilma Rousseff e do presidente Michel Temer dentro de uma ação no Tribunal Superior Eleitoral apresentada pelo PSDB que busca caçar a chapa. Os agentes visitam gráficas que, segundo as investigações já realizadas, não teriam prestado os serviços contratados. Em análise dos documentos apresentados concluída neste mês, viram suspeitas de que recursos pagos teriam sido desviados e direcionados ao enriquecimento sem causa de pessoas físicas e jurídicas diversas para benefício próprio. O objetivo da operação da Polícia Federal neste instante é verificar se empresas subcontratadas na campanha tinham capacidade operacional para efetivamente prestar esses serviços. 5:58. Moradores da comunidade Cachoeira do Castanho, na zona rural de Iranduba, estão reclamando das péssimas condições em que se encontra a estrada de acesso à localidade, que é um dos pontos turísticos mais visitados do município. De acordo com a aposentada Daí Feitosa de Araújo, que entrou em contato com a redação do Jornal da Manhã na tarde do último domingo, um ônibus transportando banhistas que retornava da comunidade tombou em um buraco na margem da pista. Felizmente, nenhum dos passageiros ficou ferido, mas o ônibus ficou avariado. Ela aproveitou a oportunidade para cobrar providências por parte da Prefeitura de Iranduba no sentido de melhorar as condições de trafegabilidade da vicinal de acesso à Cachoeira do Castanho. Emissoras de serviços de som que estão retransmitindo o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa de Alvarães. Oiuna em Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM de Manacapuru. Vale do Rio Madeira, Humaitá. Nova Luz FM de Canutama. Panamá FM em Anamã. Urucará FM de Urucará. Rádio Comunitária de Urucurituba. Independência de Maués. Acompanha eu e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anori FM de Anori. Rádio Iranduba.net. Gospel 7 de Manacapuru. Quais 6 irmãos, Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus no distrito de Sampaio, em Altazes. Oscar Bocla, Vila Rica de Caviana. Beruri Josivan, em Beruri. Show dos Bairros em Altazes. Voz Web Rádio de Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal em Amudá.web Rádio. Voz Amiga no Lago do Limão. Voz Reconquista, Bairro Novo Maracá e Manacapuru. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Vila do Jacaré. Cultura do repartimento do Tuiué. Comunitária Anhanguera, na Foz do Canumã, distrito de Borba. E Voz Big Bom em Iranduba. Manaus tem 25 graus de temperatura, a umidade no ar é de 85%, o tempo é instável. O calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores IPVA 2017 foi definido pela Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas. Os contribuintes que quitarem o IPVA em cota única terão 10% de desconto. A Cefaz manteve as alíquotas aplicadas no ano passado para o IPVA 2017. Os veículos serão tributados em 12% até 1.000 cilindrada de potência e 3% acima de 1.000 cilindrada. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas e órgãos de segurança divulgam nesta terça-feira no Centro Integrado de Comando e Controle as ações do Plano Integrado de Segurança para o Réveillon 2017. A Operação Réveillon 2017 será coordenada pela Secretaria de Segurança Pública a partir do CCE, com participação das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Ouvidoria, Corregedoria, Censa, Manaus Trans, Manaus Cult, Detran, Suzan, Secretaria de Cultura, Marinha do Brasil e Eletrobras. Um dia após o Natal, as lojas de Manaus deram início às promoções nos setores de vestuário e calçados. A tentativa é de aumentar as vendas antes da virada do ano e se desfazer dos estoques. As ofertas e queimas de estoque já se tornaram comuns no comércio local após o Natal, segundo o presidente da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas do Amazonas, FCDL, Ezra Benzion. Além das lojas que iniciaram suas promoções dias antes ou logo após o Natal, se espera que em janeiro outras empresas do comércio também façam grandes ofertas. 6:07 em Manaus. O Instituto da Mulher Dona Lindu realiza nesta terça-feira às 9h no auditório da unidade a solenidade de entrega de equipamento de suporte ao atendimento de bebês prematuros doados pelo Consulado do Japão
em Manaus. Os equipamentos foram adquiridos através de convênio firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde e o Consulado do Japão. Serão entregues 3 incubadoras, 2 berços aquecidos, 6 aparelhos de fototerapia, 1 aparelho de Baby Pep e 6 balanças digitais. Os equipamentos serão utilizados no atendimento aos bebês prematuros atendidos pela unidade de saúde. O pronto atendimento ao cidadão PAC municipal instalado na Galeria Espírito Santo, na esquina da 24 de maio com Joaquim Sarmento, foi reinaugurado nesta segunda-feira. Com o espaço duplicado, o PAC também pretende ampliar o número de atendimentos diários. Agora, além dos serviços já disponíveis, vai contar a partir do dia 2 de janeiro com o setor da Defensoria Pública do Estado e um posto do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, Sinetra. A campanha Diga Não ao Fogo, você também é responsável, promovida pela Gerência de Educação Ambiental do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, beneficiou diretamente em torno de 10 mil pessoas em 22 municípios ao longo dos meses de junho a novembro deste ano. O alcance da campanha para multiplicadores foi de aproximadamente 30 mil pessoas. A diretora-presidente do IPAAM, Ana Aleixo, comemorou os resultados da campanha, uma vez que o estado registrou apenas um episódio de fumaça provocada por queimadas ao longo do ano. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Aumenta aí o número de reclamações quanto à situação da rodovia M070, a estrada Manuel Bueno que liga Manaus a Manacapuru. Segundo os condutores de veículos que trafegam diariamente na estrada, com a paralisação das obras de duplicação da rodovia, as empresas retiraram as máquinas e também parte da sinalização eletrônica, deixando apenas alguns cones, os quais também foram desaparecendo com o tempo. Sem nenhuma sinalização vertical ou horizontal, o motorista fica desorientado, o que tem sido causa de alguns acidentes. Com a chegada das chuvas, a situação ficou ainda pior, principalmente nas proximidades da ponte Rio Ariaú, onde já iniciou as obras da construção da segunda ponte para o complemento da duplicação da estrada. As caçambas que conduzem o barro para o aterro onde serão colocados os pilares da ponte estão deixando um rastro de perigo para os carros pequenos, já que parte desse barro fica caído na estrada e com a pista molhada fica um verdadeiro sabão. O perigo torna-se pior ainda durante a noite. Os condutores dizem que a velocidade máxima nesse trecho da barreira até a ponte, onde as máquinas estão trabalhando, não passa de 60 km. Se passar, corre o risco de sair da pista. Bem, Paulo, os motoristas perguntam onde está a empresa que dá manutenção na estrada e pedem que as autoridades do trânsito tomem providências. Para o Jornal da Manhã, Zegdeg. 6h10 em Manaus. Em 2016, a Arena da Amazônia encerra o 3º ano com um saldo negativo. Sem incluir o dividendo da 8ª Copa Caixa Internacional de Seleções de Futebol Feminino, realizada entre os dias 7 e 18 deste mês, o balanço entre despesas e arrecadação com o estádio segue desequilibrado e criou um rombo de 5,5 milhões de reais aos cofres do governo do Amazonas. O prejuízo já supera em R$1.438.250,96 o déficit de 4 milhões acumulado em 2015. Neste ano, a Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer, SEGEL, que administra a Arena, gastou R$6.593.349 com serviço de manutenção predial e gramado e mais segurança. O Fundo Estadual de Esporte e Lazer arrecadou apenas R$1.074.979,04 em eventos no estádio. Por mês, as despesas fixas da SEGEL com Arena, com segurança, R$149.424,40 por mês e R$1.693.092,80 por ano. Manutenção predial, R$306.401,68 por mês e R$3.677.540,21 por ano. Consertos e instalações, R$35.139,63 mensais e R$421.675,61 anual. E ainda manutenção do gramado, R$58.420,02 por mês e R$701.040,24 por ano. O termo de compromisso que vai repassar o montante de 150 milhões para a recuperação das vias do Distrito Industrial de Manaus foi assinado na manhã de ontem.
Os recursos advindos do Programa de Aceleração do Crescimento foram disponibilizados após emenda parlamentar. A previsão é que as obras iniciem no segundo semestre de 2017, após a formulação do projeto e realização do processo licitatório. Presente a assinatura, o senador Eduardo Braga explicou que o governo federal poderá enviar mais recursos para a finalização da obra, caso seja necessário. A presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região Amazonas e Roraima, desembargadora Eleonora Saunier, determinou o bloqueio de 6 milhões nas contas do governo do Amazonas e do grupo empresarial Maxplan, aumentando para 10 milhões o valor total do arresto. A decisão visa garantir o pagamento de salários atrasados de trabalhadores terceirizados da área da saúde. A decisão da presidente do TRT em aumentar o bloqueio de 4 milhões para 10 milhões visa garantir o pagamento dos 5 últimos meses de salários atrasados dos trabalhadores em questão, bem como garantir o pagamento de ações trabalhistas já ajuizadas no tribunal. Polícia. O que aconteceu na noite e madrugada na cidade com Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos dando início ao nosso noticiário policial, hoje um pouquinho diferente. Deixa eu ouvir aqui, Paulo Guerra, o bom dia do nosso prefeito Chico Doido. Bom dia. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia a todo o pessoal de Difusora, meu irmão. Bom dia para todo o município. Bom dia para todo Iranduba. Que Deus quiser, do dia melhor do dia virão. Beleza, então vamos dando início ao nosso noticiário policial, dizendo Paulo Guerra aqui no pronto-socorro 28 de agosto. O plantão foi considerado tranquilo durante a noite e madrugada. Entretanto, 2 pessoas deram entrada vítima de facadas pelo corpo. Um outro homem caiu de sua motocicleta. Ele vinha em seu cavalo do cão em alta velocidade. De repente, se desequilibrou, bateu com a cabeça na sarjeta. Também Paulo Guerra, por incrível que possa parecer, ele não corre risco de morte. Entretanto, perdeu um dedo do pé. Já foi apelidado no pronto-socorro de 19 e agora ele vai fazer manicure mais barato porque perdeu um dedo. Agora são só 19 dedos, já pode pedir desconto na manicure. Outra pessoa que deu entrada foi vítima de agressão física, também no pronto-socorro 28 de agosto. Ele levou várias pauladas pelo corpo, uma na testa, outra na costa, outra no abdômen. Ele estava roubando, praticando assaltos na área do bairro Jorge Teixeira, quando foi carinhosamente aconselhado pela população. Até uma senhora de aproximadamente 80 anos resolveu bater com o cabo de vassoura na cabeça do bandido. Ele já era acostumado a cometer assaltos naquela área lá do bairro Jorge Teixeira. No pronto-socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade, um homem deu entrada à vítima de facada. Ele levou uma facada na mão, desferida pela própria esposa. As informações dão conta de que ele descobriu que a mulher dele tinha um caso com outro homem. Foi tomar satisfação com ela armou-se com uma faca e quase torou, decepou um dedo da mão dele. É o gordo marinheiro, dá para dizer o nome oficial, que ele não quis dizer, mas eu descobri que o apelido dele é o Gordo Marinheiro, amigo do Obed. Ele levou uma facada na mão e quase perde o dedo mindinho. Outro homem, um homem vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e bicudas. Ele estava cometendo assaltos montado em um cavalo do cão e uma motocicleta, quando a população o pegou e desferiu várias pancadas, pauladas pelo corpo da vítima, que deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Outro que deu entrada no João Lúcio foi uma vítima de agressão física. Um homem também deu entrada, vítima de várias pauladas pelo corpo. Ele se meteu na briga com o cunhado. Há quem diga, e eu concordo, que cunhado não é parente. E esse apanhou muito. Muito bem, nós tivemos aí uma interrupção no nosso contato, mas estamos de volta. Eu dizia que cunhado não é parente, que um homem levou uma pisa do próprio cunhado e aconteceu no bairro Nova Cidade.
Pronto socorro Platão Araújo. Um homem deu entrada à vítima de acidente de trânsito, uma colisão entre duas motocicletas acontecida no bairro Jorge Teixeira. Era a noite de ontem, foi o único registro do pronto socorro Platão Araújo, que durante a noite de madrugada teve um único registro. Entretanto, durante o dia, mais de 300 atendimentos, mais de 300 pessoas atendidas no pronto-socorro Platão Araújo. No pronto-socorro João Lúcio foram aproximadamente 700 pessoas, os mesmos números no pronto-socorro 28 de agosto. Todos que procuraram as unidades de saúde do estado foram muito bem atendidas no dia de ontem, e assim acontece todos os dias. E mais de polícia, as ações durante a noite e madrugada. Policiais da equipe Tigre do Norte prenderam 2 homens, um homem de 23 anos e um menor de 17 anos. Eles estavam cometendo assalto, estavam em um Prisma branco, já haviam cometido vários assaltos, até a chegada dos policiais da equipe Tigre do Norte, que conseguiram deter esses 2 homens e o levaram para a delegacia. Equipe Tigre do Norte, lá da delegacia do 13º DIP, que tem o comando do delegado Mafra, agindo muito forte em sua circunscrição. Foi realmente uma grande apreensão. Os homens estavam armados com revólver, estavam prontos para cometerem assaltos e quem sabe até matar nos assaltos que iriam cometer, até a chegada da equipe Tigre do Norte, e conseguiram prender esses 2 homens. Um mercadinho foi assaltado no bairro Novo Aleixo. Um cabo da polícia militar era cliente desse mercadinho nesse momento. Na hora que os bandidos anunciaram o assalto, o cabo resolveu reagir e trocou tiro com os bandidos. Na ação, um dos bandidos parece que foi preso, ainda não temos essa confirmação. Entretanto, nós temos a informação sim de que o cabo da polícia militar foi atingido com um tiro no abdômen e segue internado no pronto-socorro João Lúcio. Essa ação aconteceu à noite de ontem em um mercadinho localizado lá no bairro Novo Aleixo. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um cabeleireiro foi encontrado morto dentro do salão onde trabalhava no bairro Nova Esperança. As informações ainda são desencontradas em relação a quem cometeu esse crime. Entretanto, a competente Delegacia de Homicídios e Sequestros já está no caso, bem como todo o procedimento de perícia foi realizado pela equipe do Dr. Jefferson Mendes, e com esse trabalho, tanto da investigação da DHS, quanto também do Instituto de Perícia, que esteve no local realizando o seu trabalho minucioso. Logo a polícia vai chegar ao assassino. No último dia 19, um homem foi barbaramente alvejado com 1, 2, 3, 4 balaços pelo corpo. Desde então ele seguia entre a vida e a morte no pronto-socorro João Lúcio. Ele estava no bico do urubu, ele já respirava cansado, ele já não aguentava mais. E na madrugada de hoje, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Empacotou! Ele morreu na madrugada de hoje, e as informações dão conta de que essa morte tem a ver com acerto de contas. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas
92 exames de corpo de delito na permanência de plantão hoje no IML. Alberto Brito e o meu amigo Cláudio nas informações. Hoje foi eles que me passaram o livro da capa preta do Instituto Médico Legal. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, desses 88 exames de corpo de delito, 3 foram por crimes passionais, crimes por triângulos amorosos, ou seja, crime por causa de amante. Para quem tem amante, todo cuidado é pouco. É por isso que eu não tenho. É contigo, Paulo Guerra. Peregrine, é você que está dizendo. 6h26 em Manaus. Os números das loterias. E vamos começar com aqui na concurso 4.268, que acumulou e o prêmio para hoje é de 4.600.000 reais. A quadra saiu para 72 apostadores, cada um vai receber R$6.347,14. O terno teve 4.683 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas é R$143,67. E tem Duque também, não é, Eduardo? É verdade, o Duque teve 120.439 ganhadores. O prêmio, Paulo, R$3,13. É uma dificuldade enorme, não é, Eduardo, esses números? É verdade. 120.439, R$3,13 para o Duque. As dezenas sorteadas foram estas: 54, 59, 63 76 e 80. Vamos repetir esses números. 54, É mais fácil. 59, 63 76 e 80. Vamos agora a Loto Fácil, concurso 1453, que saiu para 5 apostas lá de Santa Luzia, como sempre, em Minas Gerais, 2 de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, e 2 para a capital, São Paulo. As dezenas sorteadas foram estas na Loto Fácil, concurso 1453. Anote aí. 01, 02, 05, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 23 24 e 25. Vamos repetir. 01, 02, 05, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 23 24. e 25. Se você fez 14 acertos, foram 462 apostas, cada uma vai receber R$1.416,18. Para 13 acertos, apostas fixas, 14.502 apostadores, cada um recebe R$20. Com 12 acertos foram 171.217 apostas ganhadoras. O prêmio também fixo R$8. Agora tem muita gente ruim de número. 904.123, 11 acertos. Qual é o prêmio? R$4. É uma grande quantia que poderá ser colocada na poupança a juros de 0,05. Portanto, a Loto Fácil, o concurso 1453, teve 5 apostas ganhadoras, uma de Santa Luzia de Minas Gerais, ela em Minas, 2 de Guarulhos, São Paulo, e 2 da capital, São Paulo. Agora 6h32 em Manaus. Esportes. A relação entre Emerson Sheik e Flamengo vai terminar com o final de 2016. O atacante confirmou nesta segunda-feira em Uberlândia, nas Minas Gerais, onde disputou um jogo beneficente, que não vai seguir no rubro-negro carioca na próxima temporada. Indicou que já tem um destino definido para 2017. Um clube grande que certamente vai brigar por títulos. Cícero deixa as Laranjeiras. O São Paulo acertou com o Fluminense e com o jogador. Resta o aval do empresário Eduardo Duran para o atleta retornar ao Morumbi. Além da ajuda de alguns clubes como Barcelona, a Chapecoense tem recebido apoio de diversos times do exterior. É o que contou o presidente da Chape, Plínio Nunes, que evita citar nomes. Uma das ajudas conhecidas vem do Sheik do Catar. Ele convidou o clube para disputar um campeonato sub-17 no Catar, com times como o PSG, Bayern Leverkusen, Milan, entre outros. Segundo o levantamento publicado pelo jornal espanhol Marca, Neymar lidera o ranking dos jogadores mais bem pagos do mundo,
com um salário de cerca de 30 milhões de euros, 102,7 milhões por temporada. Em segundo lugar está o também brasileiro Oscar, recém-contratado pelo clube chinês Xangai, com cerca de 24 milhões de euros, 84,5 milhões de reais. A terceira posição ficou com o craque argentino Lionel Messi, que recebe 22 milhões de euros, seguido do português Cristiano Ronaldo, contratado por 21 milhões de euros. O quinto lugar da lista é ocupado pelo brasileiro Hulk, também jogador da Liga Chinesa. A sexta posição ficou com o francês Paul Pogba, que defende o Manchester United e recebe 17,5 milhões de euros por temporada, seguido pelo inglês Wayne Rooney, que fatura cerca de 17,1 milhões. São os pobres do futebol. Últimas notícias. A Bovespa manteve o bom desempenho da última sexta e iniciou a semana em alta de 1,18% com 58.620,26 pontos. O dólar também subiu nesta segunda para 3,275, um ganho de 0,17%. As contas do governo federal tiveram um déficit de 38,4 bilhões de reais em novembro, o pior resultado para o mês desde o início da série histórica em 1997. No mesmo mês do ano passado, o saldo negativo foi de 21,2 bilhões de reais. As informações foram divulgadas ontem pelo Tesouro Nacional. O prazo para sacar o abono salarial de 2014 termina na próxima quinta-feira, dia 29. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, pouco mais de 900 mil pessoas têm direito a receber o dinheiro e ainda não efetuaram este saque. A retirada do benefício pode ser feita nas agências bancárias até o dia 29. Mas se o trabalhador tem o cartão cidadão com senha, poderá sacar em um terminal de autoatendimento da Caixa Econômica ou em casas lotéricas até sexta-feira, dia 30. Mesmo com a abertura de 19 shopping centers em 2016, o setor fechou o ano com saldo negativo de 18.100 lojas, uma queda de 12,9% em relação a 2015, de acordo com dados da Alshop, Associação de Lojistas de Shoppings. É a primeira vez desde 2004 que a entidade registra um saldo negativo na abertura de loja, de acordo com a Alshop. Como reflexo desse cenário, os empresários cortaram 36.659 vagas. 6h40 em Manaus. Apenas 3 dias depois de começar uma greve nacional, a Federação Única dos Petroleiros, que reúne 13 sindicatos de trabalhadores da Petrobras, anunciou a suspensão do movimento para reavaliação. A greve foi iniciada na última sexta-feira, depois de mais de 3 meses de negociações com o estatal a respeito do reajuste salarial de 2016. E falando em Petrobras, ela deu mais um reajuste de preço para as refinarias. O prazo para a renovação de contrato no Fundo de Financiamento Estudantil FIES termina na próxima sexta-feira, dia 30. Os contratos do FIES devem ser renovados a cada semestre. Além disso, termina no dia 29, quinta-feira, o prazo para entregar no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal os documentos de regularidade de matrícula emitidos a partir de 25 de novembro. Pelo menos 50 novos contratos já foram firmados no FIES. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou nesta segunda-feira que venceria o republicano Donald Trump se tivesse disputado as últimas eleições no país. Após a divulgação da entrevista, Trump respondeu ao Obama pelo Twitter. O presidente Obama disse que ele acredita que ganharia de mim. Ele pode ter dito isso, mas eu direi sem chance, afirmou o empresário nova-iorquino que assume a Casa Branca no mês de janeiro. Nas eleições de novembro, Trump venceu a rival democrata Hillary Clinton graças ao sistema de colégio eleitoral. No voto popular, a ex-primeira-dama bateu o republicano por quase 3 milhões de votos. Uma jornalista iraquiana foi sequestrada ontem à noite em sua casa em Bagdá por homens armados, anunciaram nesta terça-feira o governo e uma organização de defesa da liberdade de imprensa. A jornalista, identificada como Afra Shawiki pelas autoridades, já foi colaboradora do jornal saudita Sharq al-Assad e escrevia para diversos sites. Na segunda-feira, ela publicou no portal iraquiano Aqla-An um artigo extremamente crítico a respeito dos grupos armados que atuam com total impunidade no país. 24 pessoas, a maioria cristãos, que celebravam o Natal, morreram no Paquistão depois de beber álcool adulterado, anunciou a polícia nesta terça-feira. A tragédia aconteceu na noite do dia 24 deste mês em um bairro cristão de Toba Teksin, 300 quilômetros ao sul da capital Islamabad. A polícia da Bélgica, país que este ano sofreu ataques terroristas no metrô e no aeroporto de Bruxelas, que causaram 32 mortos, frustrou 6
atentados nos últimos 2 anos, disse hoje o chefe do Departamento de Justiça da Polícia Federal, Eric Jacobs. Um avião da companhia Air Jet Airways saiu da pista nesta terça-feira no aeroporto indiano de Goa, no oeste do país, durante a decolagem. Um incidente que deixou 15 passageiros feridos, informou a Marinha do país que administra o terminal. O incidente, de causas desconhecidas até o momento, aconteceu em plena temporada turística de Goa, cujas praias estão lotadas de turistas. Shinzo Abe visita hoje Pearl Harbor com Barack Obama no Havaí, a base norte-americana bombardeada por 353 japoneses há 75 anos. O ataque sem aviso prévio matou mais de 2.000 soldados americanos e causou um profundo choque nos Estados Unidos, que declarou guerra ao Japão no dia seguinte, 8 de dezembro de 1941. Foi o início de uma cadeia de ações que conduziram 4 anos mais tarde à utilização pelos Estados Unidos de 2 bombas atômicas no Japão, em Hiroshima e Nagasaki, quando a guerra estava praticamente terminada. 6h43 em Manaus. A Venezuela reprovou as conversas realizadas entre a Colômbia e a OTAN para subscrever um convênio de cooperação militar por considerar que violam acordos bilaterais e regionais, anunciou o Ministério de Relações Exteriores nesta segunda-feira. Foi apresentada a versão oficial sobre o acidente para o avião da Chapecoense no último dia 29 de novembro, que matou 71 pessoas próximo a Medellín, na Colômbia. As autoridades colombianas informaram que o avião caiu por falta de combustível, mas tinha sobrecarga, plano de voo irregular, e o piloto demorou a relatar a situação de emergência. Uma das caixas pretas do avião militar russo Tu-154, que caiu no Mar Negro no último domingo, com 92 pessoas a bordo, foi encontrada. A informação foi divulgada pela agência de notícias russa TASS e confirmada pelo Ministério de Defesa do país. 5 pessoas morreram e 8 continuam desaparecidas nas Filipinas devido à passagem do tufão Nekten, que deixou em seu caminho um rastro de destruição na parte central do arquipélago. 8 marinheiros que viajavam em um cargueiro que virou perto da cidade de Batangas são procurados pela Guarda Costeira Filipina, segundo o jornal The Philippine Star. Já são 383 mil pessoas evacuadas e 72,9 mil desabrigadas. O plano do chamado Centrão de lançar uma candidatura única para a presidência da Câmara deve esbarrar nas pretensões dos líderes de 2 das principais legendas do bloco de centro-direita de se sentar na cadeira ocupada atualmente pelo deputado Rodrigo Maia, do Democrata do Rio de Janeiro. Após conquistarem protagonismo no processo de impeachment de Dilma Rousseff, os deputados Jovair Arantes, do PTB de Goiás, e Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal, afirmaram que irão disputar o comando da casa, independentemente de aval do grupo de centro-direita. O governo estuda a adoção de medidas para facilitar o financiamento do programa de concessões na área de infraestrutura, disse o presidente Michel Temer, de acordo com o jornal Folha de São Paulo, desta terça-feira. Precisamos produzir outras medidas, disse Temer à publicação. Estou pensando que é possível fazer no ano que vem para incentivar as concessões, acrescentou, sem dar detalhes sobre o que está em estudo no governo. Após quase 2 anos de reforma agrária zero no segundo mandato da presidente cassada Dilma Rousseff, os movimentos do campo ameaçam declarar guerra ao governo Michel Temer. Para atrair apoio, eles agregaram à pauta agrária a reforma da Previdência. No dia 8 de dezembro, 12 movimentos campesinos, apoiados pela Comissão Pastoral da Terra, CPT, ligada à Igreja Católica, lançaram um manifesto prometendo usar todos os meios de pressão e luta contra as ações de Temer. Alexandre Conceição, da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, que assinou o manifesto, disse que as ocupações serão intensificadas como forma de pressão. O presidente Michel Temer vai anunciar na manhã de hoje em Maceió a liberação de recursos federais para combater os efeitos da seca. Temer escolheu Alagoas, reduto eleitoral do presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, como palco da apresentação dos investimentos destinados a 15 estados, para fazer um afago no colega de partido que se tornou um aliado estratégico do Palácio do Planalto nos últimos meses. Serão liberados cerca de 750 milhões para estados do Nordeste atingidos pela seca. Mesmo neste período de festas de fim de ano, o presidente Michel Temer está fazendo o que mais precisa. Conversar com líderes dos partidos aliados para conhecer os problemas dos partidos e pedir que a reforma da Previdência seja a prioridade da Câmara no ano que vem. Pelo calendário ideal do presidente, a reforma deve estar aprovada ainda no primeiro semestre de 2017, para que no segundo semestre seja discutida e votada no Senado. A preocupação de Temer é em encerrar a discussão e votação da reforma da Previdência até o final do ano, que vem para que, segundo ele, a discussão não seja contaminada com o calendário eleitoral. Como o Jornal da Manhã já divulgou, a Polícia Federal cumpriu ordens judiciais nesta terça-feira
para investigar empresas contratadas na campanha eleitoral da ex-presidente Dilma Rousseff e do presidente Michel Temer, dentro de uma ação do Tribunal Superior Eleitoral apresentada pelo PSDB, que busca caçar a chapa. Os agentes visitam gráficas que, segundo as investigações já realizadas, não teriam prestado os serviços contratados. Os principais alvos são a Rede Seg Gráfica, VTPB Serviços Gráficos e a Focal Confecção e Comunicação e outras empresas subcontratadas. Os mandados judiciais foram expedidos pelo ministro Herman Benjamin, relator do processo de cassação da chapa no TSE, e não incluem ordens de prisão. No último dia 15, o relatório elaborado pelo TSE informou que o Ministério Público Federal e a Polícia Federal viram indícios de fraude e desvio de recursos na campanha. A análise levou em conta dados obtidos na quebra de sigilo bancário de gráficas informadas pela chapa como prestadoras de serviços. Os peritos viram suspeitas de que recursos pagos teriam sido desviados e direcionados ao enriquecimento sem causa de pessoas físicas e jurídicas diversas para benefício próprio. Em agosto, os peritos consideraram que as empresas não apresentaram documentos suficientes para comprovar o trabalho pago pela campanha. O relatório também levou em conta documentos apresentados pela defesa de Dilma que comprovariam o uso dos recursos, mas para os peritos eles não foram suficientes para responder aos questionamentos sobre os gráficos. 6h48 em Manaus. Os principais jornais do país estampam hoje em matérias de capa. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Temer e Jucá tentam conter disputa no PMDB pelo Senado. A Folha de São Paulo. 14 brasileiros estão presos nos Estados Unidos por travessia ilegal via Bahamas. O Estado de São Paulo. Vendas na semana de Natal recuam 4% e já são a segunda pior em 10 anos. No Planalto Central, na capital da República, o Correio Brasiliense. Avião da Lamia tinha pouco combustível e muito peso, aponta em investigação. Valor econômico. O governo central tem o pior déficit primário para novembro desde 1997. Estado de Minas. Pais colocam um bebê de 5 meses à venda no site OLX na noite de Natal. Recife, Jornal do Comércio. Temer anunciará cerca de 755 milhões para combate à seca. Fortaleza, Diário do Nordeste. Acusado de envolvimento em 10 homicídios é preso em Fortaleza. Porto Alegre, 0 hora. Barco naufraga e mata time de futebol e torcedores em Uganda. O Brasil Econômico. Mudança em tarifa de aeroportos não altera valor para passagens ou para passageiros, afirma a ANAC. Edições impressas locais. O Centenário Jornal do Comércio. Convênio permite recuperação das ruas do distrito. Agora. Esquizofrênica tortura, corta o nariz e mata a própria mãe a facadas. Em tempo. Inaugurado há um mês, a HUGV está sem atender. A crítica. Cobrança de IPVA vai render dos 323 milhões. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Hamilton Cabral e Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Missa Convite. Familiares daquela que em vida se chamou Maria Lindacira Versosa dos Santos convidam demais parentes e amigos para a missa de 7º dia de seu falecimento, que mandam celebrar às 19h30 desta quarta-feira, dia 28 de dezembro, na Igreja de São José de Belo Horizonte, em Adrianópolis. Desde já, a família agradece a todos que compareceram a este ato de fé cristã. 24 horas no ar, Difusora FM.